Paz do Senhor, amada igreja. Amém. Boa noite a todos, que todos os irmãos estejam bem. Nós estamos aqui neste culto, sem luz, mas foi como a oportunidade anterior falou, nós temos que fazer, né? O show tem que continuar. Então, vamos abrir a Bíblia hoje, vamos aprender um pouco da palavra, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira epístola de Paulo, do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, os 5 primeiros versículos. Enquanto os irmãos acham, quero fazer as considerações a vocês do YouTube, qual o canal está aí para aqueles que desejam se inscrever para acompanhar os conteúdos do céu para as vossas vidas. Porque de mim mesmo não tem nada. Vocês também das redes sociais, dos status, dos stories, eu não sei por qual meio vocês virtuais estejam me vendo neste momento, de onde quer que vocês estejam, mas recebam a paz do Senhor, vocês também. Vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 4. Os 5 primeiros versículos. A apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nós estamos vendo hoje a apostasia. O que é a apostasia? É largar a fé, largar o próprio Cristo, deixar de acreditar naquilo que Ele nos prometeu e na própria vida que Ele nos deu para nos salvar. A apostasia, nós nunca devemos fazer isso, porque basta nós vermos o que o Senhor Jesus fez por nós. Então nós temos que ser recíprocos a Ele. Aliás, em todas as minhas introduções, eu sempre digo que desde a meia-noite até as 8 horas e 21 minutos, que é o horário agora, Ele nos deu vida e vida com abundância. Então nós temos sim o dever e a obrigação de agradecer ao Senhor Jesus. Porque se Ele não quisesse, nós não estaríamos aqui. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Mente cauterizada, ou seja, mente petrificada, que não entra coisas novas, que não entra os pensamentos vindos do céu para os nossos corações, para preencher esta engrenagem física e espiritual, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles. Oh, glória a Deus! Vamos continuando. Vou começar de novo. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Proibindo o casamento. Proibindo a maior vitória do ser humano. Eu sempre costumo dizer aqui nos púlpitos, neste púlpito, em todos os outros púlpitos, nós estamos vendo aí na televisão a realização da Copa do Mundo, e eu comparo o casamento a uma Copa do Mundo. É a maior vitória do ser humano. É o seu título mundial. E aqui, a proibição do casamento é justamente por isso. Porque o adversário sabe que é a maior vitória do ser humano, que é uma instituição, de que quando o ser humano se casa, ele se torna mais completo, ele faz melhor, ele cumpre melhor os propósitos de Deus. E ele, com a chegada dos filhos, ele se torna mais humano. Então a proibição do casamento é justamente por isso, porque o adversário quer tentar tirar a maior coisa que Deus colocou. Aliás, este livro sagrado, que se chama Bíblia Sagrada, começa e termina, Gênesis a Apocalipse, com o casamento. Adão e Eva e Cristo e a igreja. Então, que nós possamos avançar, que nós possamos não dar ouvidos, e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças.
vamos consumir os manjares que Deus criou para nós, sem abstinência. Versículo 4. Olha só, outro ponto muito importante. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Vou frisar, toda a criatura de Deus é boa, porque foi criada por Deus. E a todas as criaturas devemos levar esta mensagem. Devemos dizer que Jesus salva e leva para o céu. E não devemos desistir do ser humano, porque muitos deles aceitam a Jesus em seu leito de morte. Aceitam a Jesus e logo em seguida morrem. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Antes de realizarmos estes 5 versículos aos quais acabo de ler, nós temos que orar. Nós temos que consultar cada capítulo e cada versículo da Bíblia Sagrada, a fim de que nós possamos realizar um trabalho genuíno, um trabalho verdadeiro e um trabalho santo, como santo foi o nosso Senhor Jesus quando aqui esteve. Essas instruções foram para Timóteo quando ainda era jovem. E essas instruções, esses 5 versículos a qual eu acabo de ler, são para nós também. Se nós quisermos sermos bem-sucedidos em Deus, primeiramente, porque não é nenhum pecado ser bem-sucedido aqui na terra, mas primeiro nós temos que construir um relacionamento com o Altíssimo, e as demais coisas Ele acrescentará. E assim eu fecho a minha rica oportunidade. Um grande abraço a todos vocês, um excelente final de noite, uma excelente semana. O mesmo eu desejo a vocês das redes sociais e do YouTube. E que as palmas louvem o Senhor.